Olá, amados, todos bem? Que bom! Fico muito feliz em cada momento, em cada vídeo, poder conversar com os irmãos a respeito da palavra de Deus, né? A respeito, nesta sequência, a respeito das misericórdias de Deus. O que nós vimos até agora foi que existem várias palavras sobre misericórdia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas que, no sentido geral, significa Deus ter compaixão de nós. Deus ter pena de nós, Deus ter dó de nós e ao mesmo tempo Deus se manter fiel ao pacto que fez conosco, mesmo nós falhando na nossa parte desse pacto, desse acerto, desse contrato, desta aliança, deste trato entre nós e Deus, né? Mas Deus se mantém fiel e por isso então ele derrama misericórdia sobre nós. Vimos também uma palavra muito interessante, splankna, que é quando as entranhas se movem, e isso acontece com o Senhor Jesus, né, que ele tem entranháveis afetos de misericórdia. Então nós vemos que tudo em Deus se moveu de amor por nós, de compaixão, de misericórdia por nós. E Paulo diz que nós devemos tratar também os demais irmãos assim, né, da mesma forma, com a mesma misericórdia com que Cristo os tratou. Né? Cristo nos tratou e os tratou o próximo, o nosso próximo também, com esses entranháveis afetos de misericórdia. Vimos que a misericórdia comum é aquela em que Deus derrama sobre toda a criação. Tudo Deus fez. Tudo pertence ao Senhor. Tudo significa reino de Deus. Aves, peixes, animais, terra, planta, água, ar, universo, tudo isso faz parte do reino de Deus, como se fosse um círculo, tudo cheio de bolinhas ali dentro, né? Cada departamento, vamos dizer assim, departamento dos animais, departamento dos insetos, departamento da terra, departamento da água, das estrelas, e o departamento do ser humano. Né? Só que a este departamento, a este ser humano, Deus deu a incumbência de ter misericórdia com o restante do reino dele, das coisas que ele criou. Nós vemos isso de uma maneira muito bonita no Salmo 145, Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras, não apenas o ser humano. Então Deus cuida de tudo isso. E hoje nós vamos estudar a misericórdia especial de Deus. Sim, tem a misericórdia comum, quando ele trata de tudo nesse planeta. Né? Por exemplo, chove, chuva ácida, cai pela terra, essa terra vai filtrando, até chegar num lugar chamado Aquífero Guarani. Deem uma olhada lá o que significa Aquífero Guarani. É o maior de todas as reservas de água doce que existe no planeta, que pega aqui de Minas Gerais e vai até o Paraguai. Né? Tudo ali embaixo existe o aquífero, né? A porção de água. Então toda a chuva desce, passa por todas as camadas de terra até cair no Aquífero Guarani, de onde saem todas as centenas e milhares de fontes que voltam para a terra. Deus vai fazendo a filtragem de tudo isso. Mas no que nós vamos falar hoje é da misericórdia especial. É quando Deus ele cuida do ser humano, a quem ele colocou ali dentro o fôlego da vida e disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Não estamos falando da aparência física, imagem e semelhança são as qualidades morais que Deus tem e que o homem tinha antes da queda e acabou perdendo. Pureza, imortalidade, a falta de malícia, a santidade. Tudo isso Adão e Eva perderam e nós, por consequência, também perdemos, né, com o pecado original que se arraigou a toda a raça humana. Né? Deus continua perfeito, Deus continua santo, Deus continua imortal e eterno, né? Deus continua tudo isso, mas o homem perdeu. E com a
morte do Senhor Jesus, estamos voltando à imagem e semelhança de Deus. Isso, palavras do apóstolo Paulo. Mas nós vamos tratar aqui da misericórdia. Eu separei em 3 partes a misericórdia de hoje, né? A misericórdia sobre os remidos, sobre os perdoados por Deus, a misericórdia sobre os que estão para ser remidos, mas ainda em pecado, e a misericórdia limitada. Sim, existe uma misericórdia limitada, pequena, que é para com os não remidos, tá? Então, dentro desta classificação de misericórdia especial, tem a ilimitada, que atinge os já remidos e os que estão para ser remidos, os eleitos. E a misericórdia ilimitada, que a misericórdia limitada, que é sobre os ímpios, sobre os não remidos e os que não serão remidos. Então vamos lá, com o tempo nós vamos explicando aqui. Vamos lá, misericórdia sobre os remidos. Deus ajuda os remidos, é o socorro dos remidos em todas as suas misérias. Salmo 103, versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, daqueles que já passaram pela renovação, a regeneração de sua vida e agora temem a Deus, aos fiéis, porque Deus sabe que os fiéis falham. Então, as ternas misericórdias de Deus, a ilimitada misericórdia de Deus, se manifesta sobre os remidos, os salvos, os que já receberam a graça, ok? Porque infelizmente pecamos. Se confessarmos os nossos pecados, lembra? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa injustiça não são injustiças causadas por terceiros contra nós, mas as nossas injustiças, os nossos atos de injustiça. Então ele perdoa os nossos pecados e os nossos atos injustos, né, nesta terra. Então é a misericórdia ilimitada, não tem fim, é uma misericórdia eterna que se renova a cada manhã. Então, o reverendo Heber Carlos de Campos, no livro O Ser de Deus, que trata da pessoa do Senhor Deus, ele diz assim: a misericórdia de Deus é simplesmente a não imposição da penalidade sobre o pecador, com base na justiça divina que cai sobre outro que não toma o lugar do pecador, que é Jesus Cristo. Perdão, desculpe, eu falei na leitura. A misericórdia de Deus é simplesmente a não imposição da penalidade sobre o pecador, com base na justiça divina que cai sobre outro e que toma o nosso lugar, o lugar do pecador, que é Jesus Cristo. Então, neste primeiro ato de misericórdia, Deus derrama os demais atos. Salmo 51, versículo 1. Salmo 51, versículo 1. Temos assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Deus, ele é rico em misericórdia para com aqueles que ele ama, para com aqueles que ele já derramou o primeiro ato de misericórdia, que foi a salvação. Eu vou ler ainda os versículos 10 e 11 do texto do Salmo 103. Salmo 103, versículos 10 e 11. Vejam lá. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Misericórdia infinita, misericórdia ilimitada sobre os remidos. Agora nós vamos estudar a misericórdia de Deus ilimitada sobre os que ainda serão salvos, os que ainda serão
remidos. E eu peço que abram em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículos 23 a 32. Ezequiel 18, 23 a 32. Eu vou ler. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e o seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida, pois se considera que se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz à casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julguei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Veja que Deus está colocando nesse texto de Ezequiel que ele derrama sobre o perverso a sua misericórdia, dizendo: arrependei-vos. Se arrependam. Um detalhe do Novo Testamento. Quando a mensagem arrependei-vos chega aos ouvidos do pecador, é o Espírito Santo que pratica o arrependimento dentro deste ouvido, ou dentro desta pessoa que ouve a mensagem. É o Espírito Santo que convence da morte, do pecado, do inferno, e nos convence também que aceitar ao Senhor Jesus é o melhor ato de obediência. Foi Pedro quem escreveu isso, que o Deus Pai pré-ordenou a obediência do Espírito para chegarmos ao sangue do Senhor Jesus. Isso se chama a ordem da salvação, Ordus Salutis. Deus, ele coloca isso para nós, anuncia que temos que nos arrepender, temos que torcer, virar o nosso coração, né, entender a mensagem, e ele nos faz entender, porque daí ele seria injusto. Isto é um ato de misericórdia. Deus tem misericórdia sobre aqueles que ainda estão para se converter. Deus derrama este ato de misericórdia sobre eles. Deus os faz arrepender. Ezequiel 33, versículo de número 11, diz assim: disse-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta de seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos de vossos maus caminhos, pois porque havíeis de morrer, ó casa de Israel, se convertam, voltem atrás, façam um novo caminhar. Este é o processo de santificação que cabe a nós, ajudados pelo Espírito Santo, desenvolver nesta terra. Ele nos convence.
Ele nos torna novas criaturas. A única maneira de não ter prazer na morte do pecador é sendo misericordioso, não lhe imputando a pena que seu pecado exige. Deus misericordioso. Deus não tem prazer, então ele derrama misericórdia. A razão pela qual nós não somos consumidos pela justiça divina é a sua misericórdia. Lamentações 3, 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos pela santidade, pela majestade, pelo brilho, pela glória do Senhor, então ele nos converte. E como fruto dessa majestade, dessa soberania, desta glória, desse amor, é que Deus derrama sobre nós o ato de crer na sua misericórdia. Então Deus faz tudo. Por isso que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Maravilhoso Deus, não existe melhor. Mas vamos um pouquinho mais à frente. Existe também, agora nós temos que estudar a misericórdia limitada, aquela que termina, aquela que para, aquela que não se estende para sempre. E o texto que nós temos é o texto do Salmo 73. Salmo 73, que fala sobre a prosperidade dos homens maus, a prosperidade dos ímpios. E eu vou ler para os irmãos até o versículo 17. Salmo 73, de 1 a 17. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de beber a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Arrogância. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos meus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Eu não vou ler o 17 ainda. Mas vejam só, que o fiel a Deus olha para o progresso, para a prosperidade do ímpio, olha para ele e fala: tem uma vida próspera, não tem preocupações, ele tem saúde, não tem aflições e canseiras. Os outros que trabalham para ele são tranquilos, crescem, são prósperos e tem mais: eles desrespeitam a Deus, ofendem a Deus, são arrogantes, soberbos, zombam, são atrevidos contra Deus. E por que eu? O que foi que eu fiz? Eu sempre fui fiel a Deus, eu sempre estive no louvor, mas eles que crescem, eu não tenho crescimento, não tenho aumento de salário, muito pelo contrário, diminui, sou mandado embora. Então, mostra que Deus tem uma certa misericórdia sobre os ímpios. Tanto é que eles não morrem imediatamente, eles prosperam. Eles têm um certo prazer. Porém,
existe o maravilhoso versículo 17, que é a continuação do 16, não tem um ponto final no 16. Eu vou ler o 16 e iniciar o 17. Em só refletir para compreender isso, como é que Deus pode fazer isso? Me punir enquanto os ímpios prosperam? Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que entrei na presença do Senhor e percebi qual é o fim deles. A morte eterna. Isto é uma misericórdia limitada. Tu, versículo 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho que se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. E na sequência do texto, nós vamos percebendo como que Deus corrige esses homens. E ele chega àquele texto que nós gostamos muito, que fala assim, que ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Deus tem uma misericórdia ilimitada aos salvos. Deus tem uma misericórdia ilimitada sobre aqueles que serão salvos. E Deus tem uma misericórdia limitada, temporária, sobre os ímpios que jamais serão salvos. Que possamos compreender e desfrutar do ato de sermos como Deus é, misericordiosos com os demais. Mas quando tivermos que corrigir o mal, nós temos que corrigir o mal e não sermos tolerantes ao pecado. Temos que amar o pecador, mas odiar o pecado enquanto ele está em pecado. Nós não podemos concordar com ele de forma alguma, senão seremos cúmplices de suas obras más. E Deus tem uma misericórdia muito limitada a essas pessoas. Santo Deus, nós queremos agradecer a tua misericórdia sobre o teu povo que te ama, que teme a ti e que aprendeu a temer a ti por causa da graça. Por causa da tua misericórdia, o Senhor nos levou das trevas para a luz. O Senhor nos fez compreender o amor de Jesus. Agora, Senhor, nós agradecemos também porque os ímpios, os malfeitores, aqueles que nunca encontrarão em ti a alegria de viver, a tua misericórdia é temporária, limitada. Mas cabe a ti, ó Deus, julgar sobre quem a misericórdia será limitada, não a nós. O que cabe a nós é sempre orar pelo pecador. E cabe a ti distinguir, como já tem feito no teu livro da vida, aqueles que se converterão, aqueles que serão alvos da tua graça e aqueles que não serão. A nós cabe orar, a nós cabe mostrar a misericórdia a todas as pessoas. É o que nós pedimos em nome e por amor de Cristo. Amém. Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Até o próximo vídeo.